Transforma a vida. Mas depois que você começou a postar bastante sobre isso nas redes sociais, esse retorno foi diferente, né? Os depoimentos foram chegando. Ah, sim, Yas. É que eu ainda quero voltar não, você à ainda pergunta. tem a sua história. É que eu tive também um outro assunto esse, que eu tive um processo de entendimento, porque, obviamente, ao mostrar a minha vida, tendo uma família pública, a minha vida com o Rafael, eu recebi muito hater. E, assim, eu vi. Absurdos, assim. E eu fiquei muito desestruturado. Eu passei por uma fase muito, muito complexa, assim. Até entender isso tudo. Ou pegar pra transformar em música. Pra transformar em música, ou mesmo pra me orgulhar disso, sabe? Foi muito complexo. Imagina. Mas já falo mais sobre isso. Exato. Vamos voltar então. Voltando. Exato. Ele falou que foi com 13 anos ali que ele teve um despertar. Qual é a sua história? Yas, eu acho que, olha, com 4, 5 anos... O pior é que é verdade. Eu com 4, 5 anos, eu me lembro... Olhando pro amigo das minhas irmãs, que as minhas irmãs já tinham, sei lá, já os quase 20, e elas tinham um amigo que era gay, e ele era muito gato. E ele ficava andando de sunga, assim, na piscina, sabe? E eu lembro que eu já olhava pra ele diferente. Não existia o desejo sexual, né? Mas já existia alguma coisa Aquela ali. Coisa que a criança tem com a professora, né? Que os meninos às vezes têm com a professora. Exato, né? Que exato. Não eu tem tive com esse amigo a das minhas sexualidade, mas tem aquele encantamento. De ver um príncipe ou uma princesa, né? Então, tipo assim, você vê a professora, os meninos veem a professora ou as meninas com o professor. Era isso. Esse olhar encantado. Quando ele interage com você, você fica muito feliz. E eu lembro que eu tava sempre querendo brincar com ele. Por que será? Mas já era alguma outra relação, entendeu? E eu lembro, eu tinha 4, 5 anos. Claro que daí, né, eu fui crescendo, aí eu lembro também muito perfeitamente que eu com 9, 10 anos ali, ou seja, uma criança, eu já me respondia, eu sou gay. Eu gosto de homens, eu sinto atração por homens. Eu lembro que eu escrevia assim no meu caderno, assim, eu sou gay. Aí eu olhava assim, falei assim, meu Deus, eu sou gay. E assim, aí aquilo já me doía, né? Falei assim, não posso ser gay. Não posso ser gay, porque gay, ainda na época da década de 90, lembrem-se das referências que tinha nessa época, era sempre piada, e era só referência horrorosa acerca disso, enfim. E era assim que eu me sentia. Então, obviamente, eu escondi isso durante muito tempo, só que isso é tão forte, né? É tão forte que você tem que extravasar de alguma forma. E nessa época, o recurso que eu tive era o computador. A gente tinha um computador em casa. E mentira. Era um computador para todo mundo, então a gente dividia. E na hora que eu estava lá, obviamente, sempre que eu escolhia fazer isso escondido e à noite, quando ninguém mais estava acordado, era quando eu entrava nas salas de bate-papo da UOL. Que era o único lugar que eu tinha para eu ler, para eu saber, para eu conversar com alguém sobre isso. Era numa sala de bate-papo, eu com 12 anos conversando com gente de 20, 30. Tanto que, inclusive, o meu primeiro encontro com um homem, eu tinha 14, o cara tinha 28. É complicado. Assim, escondido. Porque era o que eu tinha. Porque eu tinha muita vontade, mas você não sabia nem o risco que você estava correndo. Nada, não sabia de nada. Né? Era só uma válvula de escape. Imagina, eu combinei com um cara na sala de bate-papo da UOL, a gente se encontra lá na Gazeta da Paulista. Eu vou estar assim, vestido, porque não tinha foto. A gente se encontra lá e eu fui. Se o cara fosse, sei lá, um assassino, ele teria me assassinado. Porque eu fui absolutamente na casa dele. Foi também. E ele foi também. Ele era um cara muito legal. Chamava Júnior, o nome dele. E foi bom, foi gostoso, foi bom. Eu lembro que a gente ficou. Aí eu falei assim, nossa, eu beijei um homem. Eu lembro a sensação de eu beijando um cara com barba. Eu falei assim, meu Deus, que coisa esquisita. Aí eu cheguei em casa, eu lavando a boca assim com sabão. Eu falei assim, meu Deus. Né, me julgando, nossa, que coisa errada, não sei o quê. No dia seguinte, eu já queria de novo. Então, era uma coisa, né, que você se julgava, mas né, você quer... Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso, eu sou isso. E foi assim durante muito tempo, né, eu escondendo isso até os 18, que de fato contei para meus pais, para minha mãe, no caso. Eu tive uma sorte na minha vida, que com 14 anos, eu descobri que o meu melhor amigo, na época, o Leandro, ele era gay também. Porque a gente só ficava trocando umas indiretas, assim. Não sei o quê, umas brincadeirinhas. Até que a brincadeira começou a ficar meio tipo assim, peraí. Aí a gente se ligou, eu lembro eu falando com ele, a gente marcou essa data, dia 16 de setembro. A gente se ligou e a gente se assumiu.
sou gay. Ele também, eu também. Vamos sair de balada. A primeira coisa que a gente falou, vamos sair de balada. E aí a gente foi na Túnel. Vocês se conectaram ainda mais? Vocês foram onde? Na Túnel? É uma balada que existe até hoje ainda. Talvez já tivesse algo ali que vocês tivessem se conectado, Cris. Né? Mas com certeza. Mesmo sem saber, sempre já tinha uma afinidade. Com certeza. Com certeza. A gente fala isso, e ainda assim, eu era aquele dos tímidos. Sabe, a turma do fundão, dos tímidos, zero popular, zero. Ele também. Então a gente já começou aí, já começou uma amizade aí começou essas piadinhas, não sei o que lá. Quando a gente viu, a gente tava saindo na Túnel, que é uma balada também, que eu queria que fosse uma balada bem escondida, bem longe de onde eu morava, pra ninguém, não ter o risco de ninguém me ver. E aí a gente começou a sair de balada, foi quando também eu comecei Você falou isso das piadinhas agora, tem um amigo meu que ele ficava zoando assim com um amigo, e aí uma vez um amigo foi fazer uma piada com ele e falou, olha, quando não tem plateia não é piada, é indireta. Era quando não tem plateia, tipo assim, estamos aqui, eu vou zoar Yas pra vocês rirem, faz sentido, agora só nós duas, aí você tá, aí é uma tentativa. Aí já... É que nem a história dos dois de pais, Gustavo e Robert. Não. Vocês não sabem da história deles? E a gente conhece. Não, a gente conhece eles, a gente sabe da história deles. Eles contaram aqui no Vênus. Volta, Rubem e Vari, volta no tempo. Não, ele vai, conta. Não, basicamente, eles eram amigos, se diziam muito melhores amigos, se diziam héteros, cada um com sua namorada. Né? Eles saíam com as namoradas e tudo mais, só que eles estavam cada vez mais juntos. Teve um dia que eles falaram, vamos brincar de lutinha? E começaram a brincar de lutinha, e mão ali, e mão aqui, e começaram a se pegar forte, assim. E nunca mais. E nunca mais. Com dois filhos. Com 2 filhos. Dessa lutinha tem gêmeos. Essa lutinha aí, Mark e Maia. Mark e Maia. E eu lembro uma vez que eu tava na Túnel, nunca me esqueci, acho que foi um momento mais... que eu fiquei muito assustado. Que eu tava lá na Túnel, eu tinha, sei lá, 15 anos, 16 anos, e teve um cara que chegou pra mim e falou assim, conheço seu pai. Nossa. Gente, eu saí e fui embora. Meu Deus do céu, meu mundo acabou. Meu pai vai saber, todo mundo já sabe que eu tô lá. Eu montei uma história na minha cabeça, nunca mais voltei na Túnel. Mentira. Depois de... Na semana seguinte eu tô lá. Depois de 5 dias eu tô Exatamente. Eu nunca mais eu bebo. Tipo isso. Dura a ressaca. O nunca mais eu bebo. Mas eu tive a sorte de ter encontrado com o Leandro, então a minha adolescência ela foi muito mais feliz por conta do Leandro, apesar de tudo ser sempre muito escondido. A gente ia pra balada da Vila Olímpia, bem HT, pegava um táxi, ia pra outra balada, sempre com esquema, sempre tendo que esconder. Ai, gente, é um horror. Que loucura isso, né? É um horror. Não desejo isso pra ninguém, era sempre muito ruim. E a minha mãe, eu sempre tive uma relação de muita confiança com a minha mãe. Então, ter que mentir pra ela era uma coisa que me doía muito. Sim. Me doía muito. Eu falei assim, cara, que saco isso. Que ela era sua amiga. Ela era minha amiga, ela se preocupava comigo, ela me amava, eu amava ela. Então, ter que mentir era uma coisa muito complexa. Muito, muito difícil. Mas também você não quer ser a decepção, né? Você não quer ser a decepção. Eu já me achava uma decepção, então eu já achava que ia ser uma decepção pra ela. Eu sempre construí esse momento, né, naquela fase. Eu construí aquele momento, assim, putz, eu vou ter que contar pra minha mãe, vai cair o chão dela, ela vai chorar, vai ser um momento horrível e tal. Mas não foi. Não foi. A gente recebeu aqui o Igor Guimarães, ele contou, foi ele que falou do pai dele, né? Aquela frase que levou um susto quando o pai dele foi... Que ele foi contar pro pai, depois de muito, assim... Né? Meu Deus, vou contar. E daí ele chegou, aí o pai virou e falou assim, onde foi que eu errei? E aí ele gelou dele, pra você achar que você não podia me contar. E aí ele, meu Deus. E aí ele falou assim, você sempre pôde me contar, eu sou seu pai, eu te amo, e não sei o que. Só que o onde foi que eu errei no início da frase, ele já, sabe? Mas foi muito bonito quando ele contou assim pra gente, que tipo, pra você achar que você não podia me contar isso antes. E Cris, sabe que todas as histórias... felizes assim, elas sempre trazem esse quentinho no coração de qualquer LGBT. Porque todo um LGBT passa por isso. Passa por esse momento muito difícil de saber como é que eu vou falar sobre isso com a minha família. É um momento muito, muito delicado para qualquer LGBT. E que, assim, acaba com a saúde mental, né? Com certeza. Destrói a saúde mental. Destrói vidas, assim. Então, isso é muito sério, é um assunto muito sério pra ser conversado. Por isso que eu nunca me canso de falar sobre o meu caso também. Porque eu sei que ele também pode inspirar, né? Porque com a minha família, diferente de como foi com o Rafa, realmente foi muito, muito mais tranquilo. Foi muito bonito, assim, o momento de acolhimento da minha mãe comigo. E do jeito que tem que ser.